Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O exército israelense está na faixa de Gaza para iniciar uma nova fase da guerra contra o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o objetivo é destruir completamente o Hamas e que o conflito será difícil e longo. A madrugada na faixa de Gaza foi de bombardeios. Israel intensificou os ataques pelo ar e principalmente por terra. As tropas já estão do lado palestino, à espera do comando para prosseguir. Esta é a incursão mais longa desde o início do conflito e que pode ser definitiva. As outras 2 vezes que as tropas israelenses atravessaram a fronteira de Gaza tiveram o objetivo de reconhecer o terreno. Passamos para uma nova fase na guerra, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o segundo estágio do combate consiste em destruir completamente o Hamas, tanto o exército quanto o governo. A guerra dentro da faixa de Gaza será difícil e longa, completou. O porta-voz do Exército fez um apelo para que todos os moradores do norte de Gaza se desloquem para o sul imediatamente. Em Tel Aviv, a Praça do Museu, agora chamada por muitos de Praça dos Sequestrados, está cheia de faixas, cartazes e fotos. Neste, um pedido: tragam os reféns para casa. Uma mesa de jantar com mais de 200 cadeiras vazias simboliza a ausência em cada uma das famílias. A filha de Orim, uma jovem de 28 anos, está entre as pessoas capturadas pelo Hamas. Estamos lidando com pessoas que não entendem argumentos racionais. Sou a favor de tudo que o governo tiver que fazer para recuperar os reféns, diz a mulher. Netanyahu se reuniu com os familiares, que pediram ao governo que considere entregar prisioneiros palestinos em troca dos reféns. O premier afirmou que vai analisar todas as opções. Em resposta à ampliação dos ataques, um oficial do Hamas pediu a implementação imediata da proposta de pausa humanitária, aprovada ontem na Assembleia Geral da ONU. Segundo o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, o apagão de comunicação dificulta o atendimento aos feridos. Veja agora outros destaques do dia. A rede de solidariedade que se formou em Israel para ajudar as vítimas dos terroristas do Hamas. No litoral paulista, moradores participam de um exercício para enfrentar situações de desastre. Temporal alaga cidades e deixa mais de 1.000 desabrigados no Paraná. Casos de ônibus incendiados crescem mais de 36% no país. Um sábado de vitórias para o judô brasileiro no PAN de Santiago. E a temporada de cruzeiros que deve movimentar mais de 5 bilhões de reais esse ano. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. A entrada em Gaza por terra impõe riscos para as tropas de Israel e também para os civis palestinos. O labirinto de túneis por onde os terroristas do Hamas se deslocam torna o desafio ainda maior para os militares. A mensagem do governo de Israel de que a destruição de 150 alvos subterrâneos do Hamas coloca a guerra numa outra fase abre também uma nova perspectiva. Os ataques por terra devem se intensificar. Aviões já lançaram panfletos no norte da faixa de Gaza advertindo os moradores para deixarem a região imediatamente. A invasão por terra vem sendo anunciada desde os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. E ainda não aconteceu da forma mais intensa, segundo especialistas, devido aos riscos que impõem principalmente à população civil palestina.
pedir que essa população saia é impossível isso, porque até mesmo o próprio Hamas impede essa população de sair para que ela morra e que possa cada vez mais haver uma condenação de Israel. A faixa de Gaza, berço do Hamas, é um local conhecido para este brasileiro que foi militar do Exército de Israel durante 23 anos. Gabriel Shor lutou na região mais de uma vez e sabe das dificuldades enfrentadas pelos combatentes. Em 2009, quando eu entrei, era caçar os lança-foguetes. Os lança-foguetes são disparados de janelas de apartamentos normais. Civis. Então, não dá para jogar um foguete no apartamento e explodir o edifício inteiro. Tem que entrar no apartamento. Para entrar, tem que ser a pé. Países do mundo não botariam soldados lá dentro. Mas o maior desafio de uma incursão por terra são os túneis de Gaza, utilizados como esconderijo e deslocamentos pelo Hamas. Nós, no vocabulário militar, falamos tem a Gaza em cima da superfície e tem uma outra Gaza inteira embaixo da superfície. Em 2014, nos atiravam de uma mesquita. Nós entrávamos na mesquita e não tinha ninguém mais lá dentro. Na época, eles usavam os túneis para nos atacar e desaparecer, sair em outro lugar. A guerra entre Israel e o grupo Hamas chega a esta fase ainda cercada de dúvidas. A destruição do Hamas seria suficiente para eliminar a ideologia terrorista que se opõe à existência do Estado judeu? O risco do conflito se espalhar poderia envolver outras nações na guerra? Eu não acredito que deva haver uma expansão desse conflito, principalmente com a entrada do Irã. O Irã não quer uma guerra contra Israel e Estados Unidos, que ele sairia completamente destruído. Então, a superioridade militar americana e israelense jogaria a economia iraniana em um abismo profundo e, com isso, o próprio regime dos ayatolás entraria em risco. Hezbollah também, eu não vejo querendo uma confrontação que possa levar a uma destruição maior ainda de todo o Líbano, quando foi de 2006. Israelenses que perderam familiares em outros conflitos se reuniram para arrecadar doações aos soldados na linha de frente contra o Hamas e também às famílias que tiveram as casas destruídas nos ataques do início do mês. A ONG, criada há 1 ano e meio, é comandada por pessoas que perderam familiares em conflitos anteriores em Israel. O pai da Mihal morreu enquanto servia ao exército. Ele lutou nas guerras dos 6 dias, do Yom Kippur e contra o Líbano. Mihal conta que agora o foco dos voluntários é ajudar as famílias que estão lidando com a morte dos parentes. O grupo também entrega doações para os soldados na linha de frente do confronto entre Israel e Hamas e também auxilia as pessoas que perderam as casas e todos os pertences nos ataques. O brasileiro Edson mora em Israel há 5 anos. O filho dele serve no exército e, neste momento, está no sul do país. Para os soldados, roupas, agora que a gente começa uma época mais fria, casacos, roupas impermeáveis para chuva, meias de lã, roupas de baixo para que eles consigam enfrentar a chuva e o frio. Eles precisam kits de primeiros socorros, eles precisam materiais de guerra. A organização tem arrecadado roupas, alimentos e até eletrodomésticos. A maioria das doações chega pelas mãos de quem já passou por situações parecidas em batalhas que marcaram a história de Israel. Isso torna a rede de solidariedade ainda mais forte. O apoio vem também de quem sofre com a guerra atual. A nossa família está quebrada, diz Ohad, que participa da ONG e perdeu a cunhada em um dos primeiros ataques do Hamas. Sharona estava na festa de música eletrônica há 20 dias, onde também foram mortos 3 brasileiros. Demorou mais de 10 dias para que o corpo da cunhada dele fosse identificado. Em meio ao luto pelas vítimas e à ajuda aos combatentes, a possibilidade de colaborar traz um alento para a população. É uma sensação praticamente indescritível de não só conseguir ajudar a mobilizar a população, mas ter de alguma forma um contato direto ou indireto com esses soldados que estão dando literalmente a sua vida por nós. Veja ainda nesta edição a dificuldade de conseguir água limpa na faixa de Gaza.
O número de ônibus incendiados no Brasil cresceu mais de 36% do ano passado até esta semana. Cenas de vandalismo têm sido cada vez mais frequentes nas grandes capitais. A poucos metros da estação, um passageiro registra o flagrante. Chegou, arrombou, foi embora. Em outro vídeo dá para ver os vândalos forçando a porta para entrar. Nossa, que vantagem, cara. O cara ganhou um tempo, velho. Dentro do coletivo, assentos prioritários são ignorados e a correria é para garantir um lugar sentado. Neste ônibus, outra cena de vandalismo. Mais de 10 homens pulam a catraca enquanto as pessoas que pagaram a passagem observam assustadas. Segundo o Código Penal brasileiro, utilizar meio de transporte público sem pagar é crime de estelionato. A depredação é considerada dano ao patrimônio público. Colocar fogo no veículo inclui ainda o crime de expor terceiros ao risco de vida. Mesmo assim, os casos de ônibus incendiados no Brasil cresceram 36,5% do ano passado até o dia 24 deste mês, segundo o levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Os 35 ônibus atacados na zona oeste do Rio na última segunda-feira ajudaram a inflar a estatística. Os dados mostram que a região sudeste concentra a maior parte dos ataques. São Paulo, a maior cidade do país, lidera com mais de 700 casos. O Rio de Janeiro é o segundo e em terceiro está Minas Gerais. Falta de respeito, né? Porque é usuário e a gente tem que conservar o que a gente usa, né? O prejuízo maior é do passageiro, já que o valor da tarifa é calculado de acordo com as despesas para manutenção e reparo dos ônibus. Acaba que vai ser um ônibus a menos, a viagem vai ficar agarrada, vai dar confusão, vai dar problema. Então eu acho que isso é errado, eu não concordo, porque por conta de uns, todos são prejudicados. Foi na virada dos anos 90 para os anos 2000 que as milícias se fortaleceram, principalmente quando passaram a ter apoio e colaboradores ocupando cargos no Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Mas nem sempre os grupos foram considerados criminosos. Se hoje aterrorizam a população, no passado chegaram a ser considerados justiceiros, que dariam fim ao tráfico de drogas. Surgidas no fim dos anos 60, as milícias eram formadas por policiais e bombeiros que moravam em áreas carentes da Baixada Fluminense. Na época, eram chamadas de grupos de extermínio. Com o pretexto de combater o crime, foram responsáveis por diversas execuções. Eu não deixo mais o tráfico entrar. Isso é uma solução até a página 2. Na página 2 ele vai cobrar o preço. O preço é, vocês vão ter que votar nos meus candidatos, você vai ter que pagar os produtos que eu estou vendendo aqui, eu tenho monopólio. As milícias se espalharam, mas uma se destacou. A Liga da Justiça, fundada pelos então policiais civis Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, e Natalino José Guimarães, passou a explorar o transporte alternativo e a cobrar taxas de moradores da Zona Oeste. Os irmãos chegaram a entrar para a política. Um se tornou vereador e outro deputado estadual. Acabaram presos entre 2007 e 2008. O comando do grupo passou então para outros policiais, como o PM Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman. Ele e os outros acabaram presos. A prisão dos principais chefes da maior milícia do Rio até então facilitou a entrada de novos personagens, antes vistos como inimigos. O grupo passou a ser chefiado por um traficante. A partir daí, a venda de drogas, que era proibida em territórios dominados, passou a ser mais uma fonte de renda. O novo comando passou a ser assunto de família. Começou com Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes. Passou para o irmão Eco e hoje está nas mãos de outro irmão, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Esse grupo criminoso disputa espaço com facções criminosas e uma milícia rival liderada por Danilo Dias Lima, o Tandera. Você mata Carlinhos Três Pontes, você mata Eco, vai matar Zinho, vai matar quem você for, e essa estrutura continua funcionando, porque a raiz dela está dentro do próprio Estado, dentro da estrutura política e de funcionamento do Estado. Então, essa é a essência que está lá intocada. A polícia prendeu o marido de uma cantora gospel encontrada morta na região metropolitana de Salvador. Em depoimento à polícia, Ederlan Mariano, de 38 anos, confessou ter mandado matar a cantora Sara Mariano, de 35.
Ele, que estava com a prisão temporária decretada, foi detido na madrugada de hoje e vai passar por audiência de custódia na segunda-feira. Há um conflito conjugal. Não vamos descartar isso como primeira vertente, mas também não queremos excluir que haja aí qualquer outra motivação, até porque nós acreditamos na possibilidade de mais autores desse crime. A cantora estava desaparecida desde terça-feira à noite, após sair de casa em Salvador para fazer uma suposta apresentação na cidade de Dias d'Ávila, na região metropolitana. Ederlan era quem cuidava dos compromissos de Sara. Segundo a polícia, o show agendado não existia e teria sido inventado para atrair a esposa para o local do crime. O homem chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da artista. O corpo da cantora foi encontrado em uma rodovia estadual. A polícia aguarda os resultados da perícia para determinar a causa da morte. A família da cantora já desconfiava da participação de Ederlan no crime. Sara Mariano era muito conhecida na comunidade evangélica e costumava divulgar imagens dos shows e da rotina como cantora nas redes sociais. O número de acidentes provocados por choques elétricos cresceu em 2023 no Brasil. Só nos primeiros 6 meses deste ano foram 350 mortes. A foto mostra a armação de ferro ainda grudada na fiação mais alta do poste, em frente à casa que o pedreiro Edínio Francisco dos Santos estava ampliando na zona sul de São Paulo. Ele tomou o choque ao subir com a armação. Ele amarrou uma corda e foi subindo ela. Na hora que ele foi passar ela pelo muro, acho que a energia deve ter puxado, algo do tipo, e encostou no fio. Assim ele foi jogado. O socorro foi chamado, mas Edínio não resistiu e morreu. Ele tinha 53 anos. Segundo a família, o corpo foi retirado da laje quase 10 horas após o acidente. Tiveram de esperar a Enel chegar mais de uma hora depois. Isso, muitas horas depois. E na hora que a Enel chegou, já não adiantava mais. Segundo este engenheiro, um choque elétrico partindo de um poste pode matar rapidamente. Depende muito da corrente, da tensão que você tem, mas vamos falar assim, em torno de 1 minuto exposto, você tem grandes chances de ir a óbito, muito grandes chances. Em nota, a Enel lamentou o acidente. Disse que a rede elétrica no endereço do Edínio estava nos padrões normais de segurança e que a empresa já fez contato com a família para dar o apoio necessário. Aumentou o número de acidentes por choque elétrico no Brasil este ano. No primeiro semestre foi registrado um total de 521 ocorrências, com 350 mortes. Um crescimento de mais de 13% em comparação com o ano passado. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, os dados correspondem a cerca de 1/3 da quantidade real desse tipo de acidente, porque nem sempre os casos são registrados. Vai fazer uma obra próximo a uma rede de energia, solicita a concessionária para que ela faça o isolamento da área. O segundo passo é você tomar cuidado com as coisas. Dentro de casa, por exemplo, extensão, tomada com partes quebradas, fios soltos, extensão solta no chão, não usar benjamins, T's, extensões que geram sobrecarga e pode gerar incêndio. Cuidados que o Edínio costumava ter ao longo de seus quase 40 anos de profissão. Uma pesquisa que começou com uma cafeteira elétrica se transformou em um método científico para medir o nível de contaminação dos peixes brasileiros. Hoje, o procedimento faz parte do protocolo do Ministério da Agricultura e Pecuária. Você já deve ter visto, ou até tem em casa, uma cafeteira elétrica, dessas de cápsulas, igual a esta. O eletrodoméstico desenvolvido para passar um cafezinho ganhou uma nova função neste laboratório do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Esta pesquisadora desenvolveu durante o doutorado um método capaz de identificar o nível de contaminação por petróleo em pescados brasileiros. Bom, eu fico muito feliz, que tenha sido oficializado, como método oficial do Ministério da Agricultura. Inicialmente utilizamos uma cafeteira que era o que a gente tinha naquele momento, As amostras dos pescados para análise chegam nestas embalagens. O peixe é batido até virar uma pasta. O material é transformado numa espécie de pó que é colocado dentro destas cápsulas reutilizáveis. Depois, um processo químico vai ajudar a identificar se o pescado está contaminado.
A pesquisa, que começou com essa pequena cafeteira elétrica doméstica, analisava em média 20 amostras por semana. Mas o sucesso do projeto e a eficiência foi tamanha que precisou ser desenvolvido um novo e mais moderno equipamento para continuar fazendo essas amostras. Hoje, todos os estados brasileiros enviam espécies para serem analisadas aqui. A ideia surgiu em 2019, após um desastre ambiental. Manchas de petróleo derramadas de um navio de bandeira grega se espalharam pelo litoral brasileiro. 11 estados foram afetados, do Maranhão ao Rio de Janeiro. Foi preciso agir rápido para verificar o nível de contaminação das espécies marinhas. Foi então que o equipamento entrou em ação. A criação do método só foi possível graças a uma parceria do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina com o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Hoje é o método oficial do órgão para continuar monitorando os níveis de contaminação, garantindo a qualidade dos pescados e a saúde de quem consome. Esse método acaba se tornando benéfico para a população, para a sociedade, para o consumidor. Então é uma parceria em que todos ganham. A ideia de se criar um imposto maior para alguns produtos considerados nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, como propõe a reforma tributária, divide opiniões. O Fórum Nacional contra a Pirataria alega que uma taxação maior sobre os produtos pode levar os consumidores a buscar por mercadorias contrabandeadas. Cigarro contrabandeado é o produto mais apreendido pela Receita Federal. A principal origem dele? O Paraguai. E a explicação é simples. Aqui no Brasil, a taxa de imposto que incide sobre o cigarro varia de 70% a 90%, enquanto no país vizinho, a taxa média é de 13%. O que mais atrai o consumidor para o comércio ilegal é o preço mais em conta. Mas essa escolha gera vários problemas sociais e econômicos para o país. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade mostram que, devido ao contrabando, no ano passado o Brasil deixou de arrecadar 410 bilhões de reais entre evasão fiscal e perdas que prejudicam 14 setores da economia. Cigarro, bebidas alcoólicas e outros produtos nocivos à saúde estão na mira da proposta de reforma tributária que está sendo analisada pelo Senado. O relator do texto, o senador Eduardo Braga, propôs a criação do imposto seletivo, que terá a alíquota maior do que as de outros bens e serviços. Indicará sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente, que tem uma natureza de financiamento dos estados e dos municípios. Com todos os setores com quem eu falei, acham que é uma taxação bastante equilibrada. Segundo o Fórum contra a Pirataria, a medida pode beneficiar contrabandistas. É essa lógica que nós temos que entender. Não se pode mais pensar em aumentar carga tributária incidindo sobre os produtos legais brasileiros, porque isso vai incentivar o ilegal. Porque ele não paga imposto, ele vai ficar mais barato e o consumidor compra o mais barato, vai comprar o ilegal. O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, é cauteloso em relação à criação do imposto seletivo. Segundo ele, uma calibragem mal feita na nova taxa sobre produtos como cigarros e bebidas alcoólicas pode prejudicar justamente quem trabalha dentro da lei. É um diálogo que tem sido feito e, na verdade, nas leis complementares é que serão definidas as alíquotas e os produtos submetidos ao imposto seletivo e mostrar que esse jogo, pode ser um jogo de perde-perde, de só querer aumentar imposto. Uma mudança no concurso para professores no estado de São Paulo tem gerado polêmica. Os candidatos tiveram que enviar uma apresentação em vídeo com um resumo de uma aula como parte da avaliação. E muitos foram reprovados e reclamam dos critérios usados pelos organizadores. Ellen é professora há 15 anos em São Paulo, mas trabalha com contrato temporário. Se preparou há meses para o concurso da rede estadual, que daria direito a uma vaga efetiva. Eu segui todas as regras que estavam no edital. Fiz a gravação, enviei o vídeo, mas agora veio a notícia que estava zerado. Ellen foi bem nas provas de matemática e ciências, mas acabou reprovada no item vídeo-aula, uma novidade nesse concurso. Estudava até de madrugada para conseguir passar.
consegui na objetiva e na discursiva, e quando foi a videoaula, veio a resposta de todos os 4 itens zerados. Mara, que mora em Rio Preto, interior de São Paulo, também passou pela mesma situação. Teve dificuldades no envio da videoaula, conseguiu mandar uma versão menor e foi reprovada. Eu acho que esse critério da VUNESP é um critério subjetivo, né? Porque muitas pessoas tiveram esse problema. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo informou que recebeu centenas de reclamações. São professores que já atuam na rede há anos, muitas vezes, e que estão na dúvida, não têm garantias de que poderão participar da atribuição de aulas para o ano que vem, ou muito menos serem efetivados, né? Neste novo quesito, que vale 40% da nota final, o candidato tem que gravar um vídeo entre 5 e 7 minutos, como se estivesse em sala explicando determinado assunto. O objetivo é avaliar a dinâmica e habilidades do professor na condução da aula. A organização das provas diz que 183 mil vídeos foram avaliados por uma equipe treinada. Também afirmou que os candidatos reprovados podem recorrer. A Secretaria de Educação reforçou que os critérios para a gravação estavam explicados no edital. Eu chego a pensar em largar a profissão, às vezes até pensar que eu escolhi a profissão errada, né? Por mais que eu goste do que eu faço, mas escolhi a profissão errada, porque infelizmente nós professores não somos valorizados. Um besouro virou o terror dos ambientalistas de Fortaleza. É que as larvas deste inseto, capazes de perfurar a madeira, já derrubaram várias árvores de grande porte na capital do Ceará. Folhas amareladas e caindo antes do tempo, tronco apodrecido. Essa é uma mugumbeira, espécie nativa da Amazônia, também encontrada aqui em Fortaleza e que está sendo atacada pela larva do besouro metálico. Ela deposita os ovos na base da planta, na região próxima à raiz. Essa larva tem um ciclo de 300 dias em média, que vai crescer ali dentro da madeira, formando diversas galerias na base da planta e com isso ela vai ao chão. Após o estágio avançado da infestação, não tem jeito, precisa ser derrubada. Em todo o mês de outubro, a larva do besouro metálico foi responsável pela queda de pelo menos 8 mogumbeiras. O medo de ambientalistas e biólogos é que o besouro metálico ataque plantas nativas do Ceará e promova um desequilíbrio ambiental, uma vez que no meio urbano não há produtos específicos ou predadores para combater o inseto. A forma de prevenir a infestação está no cuidado com a árvore. A árvore, após o plantio, precisa ser manejada. Podas adequadas, nutrição. Então, quando eu fortaleço o indivíduo com uma adubação, ele então se torna mais resistente a esse inseto. E a poda de redução de copa diminui a carga, consequentemente, se ela vier a tombar, os prejuízos são menores. Para o ambientalista, a arborização das cidades precisa priorizar plantas nativas. E mesmo assim, priorizando a diversidade, sempre buscando trazer plantios diversos, com espécies nativas de diferentes espécies. O número de ônibus irregulares apreendidos no Brasil em 10 meses já superou o de todo o ano passado. E o passageiro deve ficar atento para não colocar a vida em risco ao embarcar em um veículo pirata. Durante as fiscalizações, são encontrados ônibus com pneus carecas, sem estepe, janelas quebradas e em péssimo estado de conservação. Veículos que jamais poderiam estar transportando passageiros. Quando esse transporte é feito sem a autorização, normalmente quem o realiza faz sem aquelas preocupações com o passageiro. Nesta região de comércio popular de Goiânia, a abordagem é feita livremente. O ônibus já estava lotado, mas a vendedora oferece uma alternativa. Tem outro aqui que faz? Para hoje? Para amanhã? Aquele rapaz daquela van. O detalhe é que os veículos clandestinos podem ser encontrados a poucos metros da rodoviária de Goiânia, onde ficam as empresas que têm autorização para fazer o transporte de passageiros.
Essa é uma situação que se repete em todo o Brasil. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de janeiro a outubro, foram apreendidos quase 1.300 veículos clandestinos no país. O número já é maior que em todo o ano passado. Quem escolhe o transporte irregular pensa em economizar, mas às vezes pode sair muito caro. No fim de semana, um ônibus clandestino que fazia a rota Brasília-Maranhão tombou na BR-070 em Águas Lindas de Goiás, depois de tentar fugir da fiscalização da ANTT. 5 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Depois do acidente, ficou confirmado que se tratava de um veículo pirata. O passageiro é o maior fiscal. E a informação é a arma mais importante, a educação é a arma mais importante para que a gente tenha um transporte seguro e a gente consiga evitar esse tipo de tragédia que tem acontecido nos últimos finais de semana. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes decretou situação de emergência em um trecho da hidrovia do Rio Tapajós, em Itaituba, no Pará. A seca na região diminuiu o nível da água, o que ameaça a navegabilidade no porto de Miritituba, responsável pelo escoamento de grãos e principal acesso ao Hospital Regional do Tapajós. Policiais apreenderam um carregamento de cocaína e maconha avaliado em 20 milhões de reais em Itaberaí, em Goiás. Os entorpecentes estavam escondidos num caminhão. Um casal foi preso. Um incêndio em um ônibus do BRT provocou pânico nos passageiros no Rio de Janeiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de Minas Gerais chegaram hoje à cidade de São João del Rei para ajudar na investigação sobre a morte de 3 crianças. A suspeita é de que elas tenham sido contaminadas pela bactéria Streptococcus. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden voltou a pedir leis mais rigorosas para o controle das armas de fogo. A declaração foi feita depois que a polícia encontrou o atirador responsável pela morte de 18 pessoas. Foi um pesadelo, afirma Emily, a irmã de um dos sobreviventes. O desabafo, ao saber que a caçada ao atirador chegou ao fim, chega também com a notícia de que o irmão está fora de perigo. Ben Dyer foi uma das 31 pessoas baleadas em um boliche e também em um bar em Lewiston, no estado do Maine. 18 morreram. O corpo de Robert Card, apontado como responsável pelos ataques, foi encontrado dentro de um trailer, numa área que pertence a uma empresa de reciclagem de metais. O proprietário confirmou que o fugitivo chegou a trabalhar ali, mas foi demitido e por isso conhecia o local. Ao lado do corpo havia 2 armas de fogo e a polícia acredita que ele tenha se matado. Ele vestia a mesma roupa que usou na noite do tiroteio, disseram as autoridades. A morte do atirador põe fim a uma caçada que durou mais de 48 horas. O trabalho dos investigadores agora é tentar descobrir os motivos que levaram o homem a abrir fogo em 2 locais diferentes. As respostas podem estar no celular dele, apreendido pela polícia. Ele deixou um bilhete com a senha do aparelho e os dados da conta bancária. Além do rifle usado no massacre, uma pistola 9mm foi comprada pelo atirador dias antes, apesar dele ter um histórico de problemas psiquiátricos. O presidente Joe Biden pediu mais uma vez ao Congresso americano a aprovação de leis mais rigorosas de acesso a armas. Desde o início do ano, mais de 15 mil pessoas morreram nos Estados Unidos, vítimas da violência armada no país. Aqui no Brasil, 1.000 pessoas estão desabrigadas após o temporal que atingiu o Paraná. O temporal deixou bairros completamente alagados em Salto do Lontra. Em 2 vizinhos, um trator foi usado para rebocar um carro que não conseguiu passar por uma rua alagada. Quem tentou caminhar pelo local enfrentou a água na altura do joelho. Na cidade de Nova Esperança, a força da correnteza causada pelas chuvas impediu os pedestres de atravessarem a rua. Em Verê, a força do Rio do Tigre impressionou os moradores. Deslizamentos de terra interditaram várias estradas no estado. No município de Ampere, o alagamento deixou um trecho da rodovia PR-182 intransitável. Em 8 horas, choveu mais da metade do previsto para todo o mês de outubro em Foz do Iguaçu.
Cerca de 130 mil pessoas foram afetadas pelos temporais que atingiram o Paraná desde o início do mês. Quando essa chuvarada vai dar uma trégua na região sul do Brasil? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quando é que vai ser? Olha, Cris, amanhã, se chover no Rio Grande do Sul, isso deve acontecer apenas pela manhã. Agora, na área mais crítica, entre Santa Catarina e o Paraná, esse tempo instável segue pelo menos até o fim da próxima semana. E mais transtornos teremos. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Neste domingo, uma nova frente fria forma nuvens de chuva entre Santa Catarina e as regiões centro-oeste e sudeste. Tem alerta para temporais com ventania do norte de Santa Catarina até o sul de Minas Gerais. Domingo ensolarado e sem nada de chuva, apenas nas áreas amarelas aqui do mapa. No Rio de Janeiro e em São Paulo, faz sol e esquenta até os 37 e 32 graus. E quando o calor encontra a umidade, vira aquela receitinha básica de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Londrina e em Foz do Iguaçu, no Paraná, chance de tempestades a qualquer hora. Máximas de 28 e de 29 graus. Neste domingo à tarde, faz até 26 em Curitiba. Em Vitória, 33. Em Goiânia, máxima de 38. Em Porto Velho, 36. Em Manaus, 39. Em São Luís, 32. E em João Pessoa, 31 graus. Tempo Delivery, o Marcos é de Nerópolis, em Goiás, Lidiane. Vamos lá. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Tempo Delivery. No domingo e na segunda esquenta bem, até os 36 graus. À tarde e à noite tem previsão de pancadas. Na terça, tempo abafado com chuva a qualquer hora e máxima de 33 graus. A Adriana é de Camaçari, na Bahia. Vamos lá. Adriana na nossa tela. Oi, Adriana. Prepare a agenda de atividades ao ar livre. Tempo firme e sem chuva nos próximos dias. No domingo e na segunda, máxima de 33. Na terça, até 32 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara, bom domingo. Obrigada, Lid. Para você Obrigado, também. Lid. Veja a seguir, pessoas que perdem parentes em conflitos podem desenvolver transtornos que precisam de tratamento. Defesa Civil faz o primeiro simulado antidesastre na Vila Saí, bairro mais atingido pelo temporal de fevereiro aqui no litoral norte paulista. Com o abastecimento afetado pela guerra, consumo de água salgada e contaminada ameaça a saúde de moradores da faixa de Gaza. Com o abastecimento afetado pela guerra, o consumo de água salgada e suja ameaça a saúde de moradores da faixa de Gaza. Das 3 centrais que fornecem água à região, 2 não operavam essa semana. Escassez do que é mais básico para a sobrevivência. Desde que começou a reação de Israel aos ataques terroristas do Hamas, com os bombardeios na faixa de Gaza, conseguir água limpa para beber tem sido um desafio. Além de interrupções na rede de abastecimento, encontrar água mineral também é muito difícil. A brasileira Diana mostrou em uma rede social a situação enfrentada pela família dela. Últimas 3 garrafinhas de água, olha, gente, 250 ml, só últimas 3. Também gás não tem... comida não tem, a gente sofrendo muito. Em entrevista a uma emissora de TV britânica, a representante da Agência de Refugiados Palestinos na ONU descreveu a condição de quem vive em Gaza. Disse que há pouca água potável disponível e que as pessoas estão recorrendo ao consumo de água suja ou salinizada. Parte da água usada normalmente para o abastecimento lá na faixa de Gaza, uma região cercada pelo mar, é salgada. E por isso, além de tratamento com produtos químicos, precisa passar também por um processo para a retirada do sal. O confronto entre Israel e os terroristas do Hamas afetou o funcionamento de centrais com equipamentos que fazem essa dessalinização. De 3 centrais controladas por Israel para levar água aos palestinos, 2 não operavam esta semana e outra funcionava parcialmente. Poços que ficam perto do mar e por isso têm água salgada estão sendo usados pelos moradores. Equipamentos menores utilizados para retirar o sal
precisam de combustível, que também está em falta. E a água é consumida assim mesmo. Este médico do Hospital Moriá diz que a ingestão de água salgada aumenta a desidratação de quem bebe. Você tomar uma água com concentração de sal acima de 0,9%, você vai desidratar mais ainda e piorar o quadro de sede. O consumo de água sem tratamento pode provocar doenças fatais. A célula vai começando a desidratar, ela vai perdendo água para o meio e esse processo de atração atrapalha o funcionamento da célula, levando à morte. No esforço de ajuda humanitária, o Brasil já enviou aos palestinos 40 equipamentos portáteis que transformam água suja em potável. Mas o apoio da comunidade internacional, com remessas que chegam aos poucos na região, não é suficiente para suprir as privações provocadas pela guerra. A água é o componente vital da vida do ser humano, tanto quanto o oxigênio e também o CO2 e a glicose e tudo na vida. A água é a base da vida humana. Acompanhar as cenas de uma guerra, mesmo que de longe, pode acarretar problemas como ansiedade e depressão. Pessoas que perdem parentes ou amigos em conflitos podem precisar de tratamento especializado. Quando a destruição, a violência e a morte não são vistas da janela de casa ou rondam vilas, abrigos e hospitais espalhados pela faixa de Gaza, ainda assim alcançam milhares de famílias fora da área de conflito, num bombardeio de medo e insegurança que chegam de toda parte. Para o brasileiro Igor, que há 10 meses morava em Israel, o trauma da guerra veio na forma de anestesiamento. Quando você passa por um trauma desse, você acaba ficando insensível a qualquer outra questão. Há 4 meses, Igor dividia uma casa em Tel Aviv com outros 2 brasileiros. Um deles, Hanani Glaser, uma das vítimas atingidas pelo grupo extremista Hamas durante a festa rave na faixa de Gaza. Na festa, que aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel, 260 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, entre eles Hanani. Hanani era muito brincalhão, temperamento muito parecido comigo, artista, uma pessoa maravilhosa, um menino incrível. O outro amigo de Igor é Alex Kramer, de 21 anos, soldado do exército israelense, que está de prontidão para defender o país no conflito. Também muito brincalhão, mas tinha aquele que tem, né, aquele que de soldado, enfim, forte o soldado, tem um pouco disso, mandão. Depois de perder um dos melhores amigos de maneira trágica e ver o outro seguir para a faixa de Gaza, o estudante se sentiu perdido e, a pedido da família, voltou para casa no Rio de Janeiro. Em situações extremas como a guerra, por exemplo, os especialistas explicam que é comum a população, de um modo geral, ter algum tipo de sintoma relacionado à ansiedade, depressão e pânico. Mas só a intensidade e a frequência de sentimentos muito ruins e a sensação de impotência podem definir o transtorno do estresse pós-traumático. E para ter esse diagnóstico, os especialistas alertam: é preciso ter vivenciado, ou pelo menos presenciado, essa situação de extrema violência. Depois disso, ela vai estar num estado de alerta permanente. Uma outra característica é a revivescência, então essa pessoa vai acabar revivendo de forma muito constante aquilo que ela experienciou lá, e ela passa a esquivar, a fugir de qualquer evento ou situação que possa relembrá-la, ter algum tipo de contato com o que ela viveu. Para reduzir os efeitos de traumas e até transtornos graves, capazes de provocar incapacitação temporária ou severa e impactar a qualidade de vida, as vítimas devem procurar ajuda. Hoje nós temos de primeira linha tratamento de psicoterapia, que é o que vai ajudar a pessoa a elaborar esse trauma e poder se relacionar de uma forma diferente com o que aconteceu. E em alguns casos, quando é necessário, nós teremos a psiquiatria, que é o tratamento medicamentoso, que vai ajudar a diminuir o sintoma e colaborar para a efetividade da terapia. Outra recomendação é buscar o apoio dos amigos, da família. Por mais que às vezes a nossa vontade seja ficar sozinho, é muito importante a gente estar com pessoas que a gente ama.
Mesmo com tantas lembranças difíceis, assim que a situação em Israel estiver mais tranquila, Igor pretende voltar e apostar na reconstrução e na ajuda humanitária para se reerguer e conquistar a própria paz. É o momento da gente ficar muito unido e a gente passar junto por essa situação que a gente vai passar. O Brasil, que ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU até o final deste mês, deverá convocar uma reunião de emergência para avaliar a situação do conflito no Oriente Médio. Eu confirmei agora há pouco que o encontro deve ocorrer na tarde de segunda-feira. O pedido parte de representante dos Emirados Árabes. Na quarta-feira, a China assumirá a presidência do Conselho de Segurança. A Defesa Civil de São Paulo fez uma simulação de como agir em caso de desastre. Foi na Vila Saí, litoral norte do estado. Em fevereiro, mais de 60 pessoas morreram em deslizamentos de terra na região. Miriam e a filha tiveram que sair de casa às pressas, acompanhadas da agente da Defesa Civil. Dessa vez, era só um exercício, que fez reviver um trauma. Não tem como, né? Foi um dia que é uma lembrança que vai ficar marcado, né? Foi um dia muito triste, né? Onde a gente perdeu amigos. Um dia que eu vou falar para tu, vai ficar para a história, né? No ônibus, elas se juntaram a outros moradores que também participaram da simulação. Feita 8 meses depois que um temporal deixou 65 pessoas mortas no litoral norte do estado de São Paulo. Enquanto moradores eram levados de ônibus para abrigos, equipes de resgate atuaram para salvar vítimas. O exercício simulou que 5 pessoas ficaram feridas após soterramento. Todas foram levadas para hospitais da região. Houve participação do helicóptero Águia da Polícia Militar. Nesse simulado especial, que foi humanizado, nós não usamos maquiagem nas vítimas, nós também não tocamos a sirene. Para orientar moradores, agentes da Defesa Civil percorreram ruas do bairro dias antes. Nicele, que estava em casa na madrugada do dia 19 de fevereiro, preferiu que os filhos não participassem do exercício. Para mim poder passar por esse simulado, eu fui e mandei minhas crianças para casa da minha irmã em Betioga, para poder eles não ter que passar tudo isso, que eu sabia que eu ia me emocionar. Foi o maior temporal já registrado no país. Só aqui em São Sebastião choveu mais de 620 milímetros em um dia. E o bairro mais atingido foi esse aqui, a Vila Saí, onde morreram 60 pessoas. Esse foi um dos pontos mais devastados. Aqui havia várias casas. A única que sobrou foi aquela azul, que está interditada. Segundo a Defesa Civil, em tragédias como essa, 70% das vítimas acabam sendo salvas pelos próprios moradores locais. Por isso, informações sobre desastres naturais são fundamentais. A informação chegando no maior número de pessoas aqui na Vila Saí ou em qualquer outro lugar que a Defesa Civil faz simulados, ela pode salvar a vida dessa pessoa que recebe informação, salvar a vida da família dela e salvar a vida de outras pessoas que estão em volta dela. Cerca de 300 moradores participaram do exercício, que finalizou com atendimento no abrigo montado em uma escola municipal do bairro. Em breve, sirenes de alerta para situações de risco serão instaladas na Vila Saí. A empresa vencedora da licitação tem 4 meses para montar os dispositivos. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Os personagens por trás de um crime misterioso. Uma mansão milionária. Um duplo homicídio. E uma babá brasileira presa como a principal suspeita. Quem está falando a verdade? Uma aula completamente diferente de tudo que você já viu. As carteiras e os alunos ficam assim, debaixo da água. Os dias de fama de Raquel Sherazade. A jornalista experimenta o sucesso nas ruas. E o surpreendente encontro com a rival Cariúcha. Como essa conversa vai terminar? Rico Melquiades de visual novo. O vencedor da Fazenda 13 mexeu nos olhos, nariz, boca e esticou a pele do rosto. Tudo porque ele não aguentava mais ser chamado de feio nas redes sociais. O nosso encontro com o grupo Rádio Táxi. Minha pequena Eva,
Eles fizeram sucesso nos anos 80 e tem uma música nova para a alegria dos fãs. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. A seguir, você vai ver que a maior festa alemã do Brasil, a Oktoberfest, em Santa Catarina, investe cada vez mais em sustentabilidade. Em Belo Horizonte, fábrica de abelhas sem ferrão pode ajudar a proteger e aumentar a população desse inseto. No primeiro dia do judô aqui em Santiago, o Brasil garante 6 medalhas, 4 de ouro. A Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas, que acontece em Blumenau, Santa Catarina, investe em ações de sustentabilidade e a compensação ambiental. Cerca de 93 toneladas de lixo já foram recolhidas durante o evento. Os pratos típicos alemães são muito procurados pelos visitantes da Oktoberfest. E para a produção dessas delícias, cerca de 2.000 litros de óleo de cozinha são utilizados. Mas aqui, esse líquido não é descartado. Faz parte da ação de compensação ambiental da festa recolher e encaminhar esse óleo para a produção de biodiesel e materiais de limpeza. Assim acontece também com o lixo gerado durante a festa. 100% dele é recolhido por uma equipe de limpeza com mais de 300 colaboradores. O material, então, é trazido para uma empresa de reciclagem e transformado em combustível derivado de resíduos sólidos. 100% do lixo aqui recolhido no evento vai para a indústria. Lá eles fazem um processo de micropartículas chamado de coprocessamento e enviam 100% reaproveitando todo o material através da indústria cimenteira. Nesse ano, mais de 300 mil pessoas já passaram pela Oktoberfest e pelo menos 93 toneladas de lixo já foram recolhidas. Vamos lembrar que são mais de 2 milhões de copos plásticos, são 680 mil refeições que são geradas dentro do Parque Vila Germânica, totalmente coprocessados. Para compensar 40% da emissão de CO2, 6.500 mudas de árvores foram plantadas no parque, nas ruas e em áreas de recuperação ambiental. Todas essas ações fazem parte do projeto de sustentabilidade da festa, que deseja ser exemplo em compensação ambiental para todo o país. E esse legado que a Oktober deixa não é só para a Oktoberfest, é para todos os eventos do Parque Vila Germânica, mas fundamentalmente para a cidade inteira. No ano passado, durante os 19 dias de Oktoberfest, foram recolhidas cerca de 140 toneladas de lixo e 2.920 litros de óleo. 100% de todos os resíduos foram reaproveitados. Câmeras de segurança registram o momento em que um entregador de aplicativo quebra a vidraça de um condomínio na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o ato de fúria começou após o homem ser ofendido por um morador do prédio. Ele ficou cerca de 10 minutos depredando a fachada do edifício. A Polícia Civil foi acionada, mas o entregador já tinha fugido. Pelo menos 32 pessoas morreram e 63 ficaram feridas num acidente de trânsito no Egito. 29 carros e um ônibus se envolveram no engavetamento. Alguns veículos pegaram fogo. De acordo com as autoridades, 20 ambulâncias participaram do resgate das vítimas. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Segundo testemunhas, havia muita neblina no local. A rodovia liga a capital Cairo à cidade de Alexandria. A adolescente iraniana que sofreu um misterioso acidente no metrô em Teherã morreu neste sábado. Nas imagens de câmeras de segurança, a jovem de 16 anos caminha pela estação. Em seguida, ela entra no vagão e minutos depois já aparece sendo socorrida após desmaiar. Segundo um grupo de direitos humanos, Armita Gravan foi agredida pela polícia da moralidade porque não usava o véu para cobrir os cabelos. O acessório é obrigatório no Irã. Autoridades negam a agressão e afirmam que ela sofreu uma queda. A adolescente passou 28 dias internada. Agora um destaque do esporte. No tatame, o Brasil é uma potência que coleciona medalhas. E no primeiro dia da modalidade no Pan-Americano do Chile, foram 4 ouros e 2 bronzes. Medalha em todas as categorias disputadas.
Quem puxou a fila dos judocas foi Alexia Nascimento. Tem muito ouro ainda pela frente, com certeza o time Brasil vai superar e vai ultrapassar esse quadro de medalhas. Ela tinha razão. O jovem Michel Augusto, de 18 anos, não tem nem carteira de motorista, mas já tem ouro pan-americano. Ouro pan-americano nós temos, agora a carteira pretendo tirar, vou tirar. No caso da Larissa Pimenta, ganhar pan-americanos virou rotina. Segundo pan, segundo ouro. Título muito importante para mim, é um título que eu vim buscar e estou muito feliz com essa conquista. Mas a medalha de ouro mais aguardada dentro desse ginásio era de Rafaela Silva. 4 anos atrás, ela venceu o Pan de Lima, mas foi pega no doping. Suspensa, perdeu a medalha e a chance de disputar a Olimpíada de Tóquio. Hoje foi o dia de acertar as contas com o passado e, de uma vez por todas, se tornar campeã pan-americana. Os últimos 4 anos foi pensando nesses Jogos Pan-Americanos de Santiago. Então, estou feliz de conseguir me manter forte, conseguir focar no meu objetivo e conseguir lutar e trazer essa medalha de ouro para o Brasil. 1 minuto e 28 segundos foi o que ela precisou para vencer a argentina Brisa Gomes na final. Era a medalha que faltava. Rafaela Silva, que já era campeã mundial, campeã olímpica no Rio de Janeiro, agora é a primeira judoca brasileira a ser campeã de tudo. O tênis brasileiro também deu show em Santiago. Laura Pigossi e Luiz Stefani bateram a dupla da Colômbia por 2-0 e levaram o ouro para o Brasil. E olha que mais cedo, a Laura já tinha conquistado a vaga na final individual de amanhã, garantindo mais uma medalha para o Brasil. De um campo que não estamos muito acostumados a ver nossas cores, veio a medalha mais histórica do dia. Depois de mandar para casa potências como Cuba e Venezuela, a nossa seleção de beisebol ficou com a prata, após perder para a Colômbia na final. Uma prata extremamente especial. Em Belo Horizonte, um projeto incentiva a criação de abelhas sem ferrão em áreas urbanas. Elas são fundamentais para a polinização das plantas e sem ferrão, as abelhas se tornam inofensivas. Dentro de cada caixinha desta, milhares de abelhas trabalham produzindo mel. O inseto é de uma espécie nativa de Minas Gerais que não possui ferrão. Este local de criação das abelhas serve para proteger e facilitar a reprodução. O biólogo explica que, ao espalharem o pólen de um local para outro, as abelhas ajudam a melhorar a produtividade de canteiros, hortas e pomares. As pessoas precisam entender que sem essas abelhas, mais de 90% de tudo que é cultivado no mundo é dependente do serviço de polinização. E esses serviços ecossistêmicos são importantes para a manutenção da agricultura também. O local virou uma atração a mais, principalmente para as crianças. Alunos de uma escola municipal vieram aprender mais sobre a importância dos insetos. Além, claro, de perder um pouco de medo de abelha. É ela mesma, ela é a rainha. Eu já vi. Você tem medo de abelha? Tenho. Muito? Vai estar cheio de abelha ali, você vai ter coragem? Vou. O objetivo do projeto é também incentivar as pessoas a criar esse tipo de abelha dentro de casa. Mais uma forma de ajudar na preservação. E a grande vantagem é poder colher um mel puro, como esse aqui. Delícia, bem docinho. Podem ser criadas até dentro de casa, no ambiente urbano ou próximo a uma mata, onde que cada pessoa pode ter essa abelha para a produção de mel para ela produzir até o própolis para ela, para consumo de cada pessoa, onde que as pessoas entendam que essas abelhas não causam nenhum tipo de problema para eles. No Brasil, há 2.000 espécies de abelhas, 350 não possuem ferrão e dessas, cerca de 60 podem ser criadas em casa. A gente vai informar ao cidadão como ele vai fazer essa isca. Aqui a abelha, ele vai fazer essa isca voltada para ter dentro de casa, que não seja uma abelha que seja agressiva, que seja uma abelha que ele possa ter perto de crianças, perto de idosos, que não haverá nenhum tipo de problema. Pensando em viajar? Quem não, né? Está aberta oficialmente a temporada de cruzeiros. A expectativa é de que seja a maior dos últimos 10 anos e que injete 5 bilhões de reais na economia brasileira. No Rio de Janeiro, a movimentação de turistas já começou. Eles chegam animados.
Primeiro cruzeiro, maravilhoso, gostei muito, muitas atividades, muitas aulas de dança, jantares, muito legal. E em grande estilo, a bordo de navios gigantes e luxuosos, que contam até com parque aquático. As melhores férias que um ser humano pode ter. O Rio faz parte da rota turística de cruzeiros, que ainda inclui as cidades de Itajaí, em Santa Catarina, Maceió, em Alagoas, Salvador, na Bahia, Santos, em São Paulo e Paranaguá, no Paraná. A temporada de fim de ano começou. Ao todo, serão 210 roteiros com 763 escalas. Então a gente espera que essa temporada, que é a primeira oficialmente completa depois da pandemia, né, sem controles sanitários mais rigorosos, de ocupação reduzida a bordo, que a gente tenha uma temporada maior do que a última. Durante a navegação, conforto e diversão estão garantidos. Tudo, show, teatro, danças de vários tipos, 5, 6 espécies de dança, jantar de gala, vida de rei, apesar de ser simplesmente um plebeu. Este navio atracou hoje aqui no Rio de Janeiro com mais de 4.000 passageiros. A temporada de cruzeiros deste ano deve movimentar 5 bilhões de reais na economia do país. A maior parte desse valor será destinada aos setores de comércio e serviços, como bares e restaurantes. Isso é muito bom, maravilhoso. Isso aqui é fantástico, viu? E vou novamente, o ano que vem, novamente, mais 3 cruzeiros já marcados. Depois de curtir as férias, para muitos, é hora de voltar para a realidade. Agora, descansar 2 dias para trabalhar segunda. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você. Ótima noite para você.